torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as últimas informações do Gigante da Colina, porque tem jogadores sendo especulados como possíveis reforços do Gigante da Colina. A gente vai trazer aqui informações desses dois jogadores e também vamos falar sobre a situação de renovações de contrato, porque o Vasco encaminhou a renovação de contrato do Léo Jardim e também do Felipe Coutinho. A gente vai trazer aqui essas informações, né, dessas situações aí de renovações de contrato com Léo Jardim e Felipe Coutinho. E antes de começar o vídeo, peça aquela força, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Se você já é inscrito aqui do nosso canal, muito obrigado por mais uma vez estar vindo aqui assistir nossos vídeos. Muito obrigado pela força. E vamos que vamos. Vamos começar, né, falando dos jogadores. O Vasco sondou, né, o zagueiro Augustin Rogel, do Internacional. Zagueiro, né, perdeu espaço no time do Inter e não vem jogando. E é uma possibilidade aí de ser reforço do Gigante da Colina. No Internacional, Augustin Rogel tem cerca aí de 26 jogos e um gol e uma assistência. Mas para zagueiro, né, gol e assistência não tem aí muita relevância, né? Apesar que no time do Estudiantes de La Plata, da Argentina, Augustin Rogel fez mais de 8 gols em 72 jogos, né? Só que no Internacional ele quase não vem jogando, né? Quando joga, entra ali no segundo tempo, tem aí uma minutagem de 450 em 26 jogos. Já dá para perceber que se você for dividir, né, 450 minutos em 26 jogos, dá uma faixa aí baixíssima de minutagem por jogo de Augustin Rogel. E é um dos jogadores aí que estão na prateleira de negociáveis do time gaúcho, não Internacional. Com certeza vai estar liberando não só Augustin Rogel, como outros jogadores nessa janela, né, de transferência do meio do ano. E o Vasco pode se beneficiar contratando um zagueiro de qualidade, não um zagueiro uruguaio. Vi alguns melhores momentos de Augustin Rogel. E é um zagueiro, né, grandalhão, tem uma boa imposição física, uma boa dedicação defensiva, um bom desarme, né? Um zagueiro de qualidade, tem um bom passe, também sabe dar aí uns lançamentos também, né? Interessante. É um zagueiro que faz muito gol em jogada de bola parada, né, escanteio, faz muito gols aí de cabeça, um cara grandalhão, e de repente seria aí muito útil para esse elenco do Vasco, né, até porque o nosso xerifão, que é o cara grandalhão aí, que usa muito sua imposição física, Maurício Lemos, vem aí tendo problema, né, com lesões e não vem sendo utilizado nesse time do Vasco, né? O Fernando Diniz sempre deixa aí o Maurício Lemos no banco de reservas, não tem confiança no Maurício Lemos, né? E ele jogou pouquíssimos jogos aí no Vasco, inclusive já está aí na lista de jogadores negociáveis do Vasco da Gama, até porque o Peñarol do Uruguai tem interesse na contratação de Maurício Lemos. E Augustin Rogel é a bola da vez, né? Zagueirão aí do Internacional. Outro jogador também que entrou no radar do Vasco, né, foi especulado, é o volante ex-São Paulo e também ex-Lille e Lyon da França, Thiago Mendes. Thiago Mendes, né, todo mundo conhece porque jogou muita bola no São Paulo. Thiago Mendes aí tem mais de 140 jogos aí com a camisa de São Paulo, 10 gols, 11 assistências. É um volante aí que joga muita bola, né? Joga mais ali como segundo homem do meio de campo e seria aí um reforço de peso para o Gigante da Colina, no time que ele está atualmente, no Al Rayyan, time aí da Arábia, né? Thiago Mendes tem cerca aí de 24, 25, nessa faixa aí de jogos, e tem apenas aí um gol e também 2 assistências, números aí, né, em relação ao São Paulo, números bem pequenos, né,
mas Thiago Mendes só tem um ano nesse time da Arábia aí, né, o Al-Ain, e o Thiago Mendes vai ficar livre no mês que vem. É um jogador livre aí, né? O Vasco não precisaria fazer esforço para estar comprando o jogador, porque ele vai estar livre no mercado. O Vasco só arcaria aí com os salários do Thiago Mendes. Jogador, né, que seria aí uma cereja no bolo aí, né, do time do Vasco, né, do técnico Fernando Diniz. Thiago Mendes seria aí um volantão xerifão para jogar aí, né, ao lado do Moro, quando o Vasco quisesse jogar aí um pouco fechadinho, né, daquele jeito, para não passar nada, ou até mesmo, né, utilizar o Thiago Mendes no lugar aí de algum jogador do meio de campo do Vasco, lembrando que ele é segundo volante. Ele poderia muito bem jogar no lugar do Tietê, quando o Tietê estivesse ausente, fazendo ali uma dupla com o Hugo Moura. Thiago Mendes, né, jogador, foi vendido por cerca de 9 milhões do São Paulo para o Lille, né, e depois do Lille para o Lyon foi vendido por 22 milhões, e agora o Al-Ain comprou do Lyon por 4 milhões e meio de euros. Esses números que eu estou falando aqui foi tudo em euros, para vocês não se perder. E agora ele está livre, né, porque o seu contrato vai encerrar mês que vem, no dia 1º, com o time do Al-Ain. E seria aí uma boa contratação aí para o Gigante da Colina, né, porque iria ficar aí com meio campo bem robusto, com bastante opções para o técnico Fernando Diniz. Agora vamos passar aqui para a situação de renovação de contrato, porque tem a informação, né, que o Vasco encaminhou a renovação de contrato do Léo Jardim. O Vasco e o staff do Léo Jardim estão conversando, né, e já chegaram a um denominador comum. O Léo Jardim está muito perto aí de estender seu vínculo com o Vasco da Gama. Atualmente o Léo Jardim tem um contrato até o final desse ano, e no caso aí a situação de renovação de contrato com o Vasco estenderia até 2030. Então, Léo Jardim fica muito próximo aí de ter, né, seu vínculo renovado com o Vasco, né, uma extensão aí bem grande aí, né, para deixar a torcida do Vasco tranquila. E o Léo Jardim iria ganhar, né, naquela faixa de salário que o Vasco ofereceu, né, naquela proposta que tinha sido recusada de 900 mil. Vai estar ganhando aí nessa faixa aí de salário, chegando a bater praticamente quase 1 milhão, né? Não vai passar disso, mas tem uma situação aí que vai fazer com que o Léo Jardim renove com o Vasco, é porque o Vasco vai pagar a dívida que tem, né, de direitos de imagem do Léo Jardim, né, luvas, essa dívida que o Vasco tem com o Léo Jardim, que seria aí lançada na recuperação judicial, vai tirar, né, da recuperação judicial e vai parcelar. E isso aí anima o jogador e também seu empresário, Paulo Pintombeira, né, que é um empresário do Léo Jardim. E a situação aí tá ficando muito boa. Léo Jardim aí gostou dessa proposta aí, né, de pagamento do Vasco, das dívidas aí, né, que tem com o jogador, e também do novo salário, né, do novo vínculo que o Léo Jardim vai ter aí com o Gigante da Colina. Já no caso do Felipe Coutinho, a situação é um pouco diferente, né, porque a gente não depende só do Vasco, no caso, né, a situação depende aí do time do Aston Villa, né, da Inglaterra. O Aston Villa pretende aí rescindir o contrato do Felipe Coutinho, né, e no caso o Felipe Coutinho teria que abrir mão de valores que tem para receber até no ano que vem, né, que seria aí o contrato que ele tem com o Aston Villa, né? O Aston Villa teria que pagar aí luvas, direito de imagem, tudo isso até o ano que vem, e no caso o Coutinho teria que abrir mão desses valores. Só que no caso também tem uma situação aí, né, que o Felipe Coutinho tem um dinheiro para receber, né, do Aston Villa, que é até esse momento do contrato dele, tem uma grana aí que está pendente. Então a situação é um pouco complexa, diferente do Léo Jardim, que está encaminhado aí com o Vasco, né? E o Vasco e seu empresário aí já estão se entendendo muito bem
para estender o vínculo, né, do Léo Jardim. Já no caso do Coutinho, ainda tem aí, né, uma situação a ser resolvida entre o staff do Philippe Coutinho e o clube aí, né, inglês, o Aston Villa. O Aston Villa tem que decidir se vai rescindir ou se não vai, ou se vai emprestar o Philippe Coutinho para o Vasco até o final do ano. Então, tem um pouco aí dessa situação que está sendo resolvida, né? E também tem outra informação em relação ao Philippe Coutinho. Essa informação também eu obtive na informação de jornalistas aí, né? Tem a situação que o Philippe Coutinho já está aí encaminhando um novo vínculo aí com o Vasco, né? Então a gente tem que aguardar para ver se vai ser realmente um novo empréstimo até o final do ano, né? Como eu falei aqui já na informação anterior, ou se vai ser aí rescisão do Philippe Coutinho com a Aston Villa e ele vai fechar um contrato aí com o Vasco em definitivo, né? Já não vai ser mais do Aston Villa, vai ser do Vasco da Gama. Então a gente tem que aguardar mais um pouco, mas a princípio Léo Jardim e Philippe Coutinho aí tem suas renovações bem encaminhadas aí com o Vasco. Os dois jogadores não vão sair do Vasco, vai ser muito difícil disso acontecer. E depois a gente vai falar também de outros jogadores, né, como Puma, Jair, Alex Teixeira, Paulinho, né, que tem seus vínculos se encerrando no final do ano. A gente vai trazer informações desses jogadores. Até o momento o Vasco ainda não renovou com nenhum deles, né? O Ademar Lopes vem trabalhando muito. Né, para resolver essa situação aí desses jogadores, né? Alex Teixeira, Puma, Jair, Philippe Coutinho, também Léo Jardim, todos os jogadores aí que tem renovações pendentes aí com o Vasco, vai ser resolvido com o novo executivo. E também a situação aí de contratações, o Ademar vem trabalhando muito aí para resolver essa situação aí, né, de contratações e está anunciando jogadores o mais rápido possível, né, porque o técnico Fernando Diniz vai precisar de reforços. Por enquanto o Vasco só está com o mesmo elenco de sempre, um elenco aí que o próprio Ademar citou, né, na sua entrevista, que é um elenco desequilibrado, né? Então precisa aí de buscar equilíbrio, buscar reforços aí para reforçar esse elenco. E a gente conta também, né, com reforços caseiros, como já citei aqui, Estrela e DVD vão voltar, né, para esse segundo semestre, mas a gente também não pode estar aí confiando muito, porque o Estrela e o DVD ficaram muito tempo parados, né, cerca de quase um ano. Então esses jogadores não podem de repente voltar, né, da forma que a torcida quer. Esses jogadores aí o Vasco vai ter que ter muita cautela, né? O Vasco, seu departamento médico, o técnico Fernando Diniz, todo mundo ali unido para ter cautela, para não estourar, né, as cirurgias aí que esses jogadores fizeram, né, recentemente. E é isso, torcedor. Essas informações. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto aí, fiquem com Deus. Saudação vascaína.